Fala galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que vocês estejam aí na paz, né? Isso é o mais importante. Galera, a gente veio muito falando aí sobre as questões o quê? Nós falamos muito sobre as questões industriais, né? Demos uma passeada aí pelas questões industriais, isso foi muito importante. Nós notamos aí um processo industrial gigantesco, ou seja, nós tivemos uma evolução dos parques industriais, da indústria. Nós passamos aí pelas revoluções industriais do século XVIII, século XIX e também a revolução técnico-científica aí que já foi falado para vocês também, né? Que é uma revolução ligada ao quê? Ligado às tecnologias, pessoal. Mas se nós prestarmos uma atenção, e essa atenção aí tem que estar ligada ao quê? Está ligado à divisão do nosso planeta, né? A divisão de uma forma o quê? De uma forma geral aí, né? O que nós podemos analisar? O que eu posso falar para vocês? Somos industrializados? Somos industrializados, isso é fato, né? Vivemos numa sociedade totalmente industrializada, né? Nós temos uma evolução gigantesca, né? Desde o século XVIII, com o surgimento da indústria moderna, até os dias atuais com a indústria, o quê? A indústria técnico-científica, né? A tecnologia e a ciência para nos orientar, nos ajudar, nos satisfazer no século XXI. Mas, galera, nós não podemos falar de industrialização sem matéria-prima, né? Nós não podemos falar de industrialização sem a questão ligada ao quê? A questão ligada ao verde, ao meio ambiente. Ou nós podemos falar e associar essa situação às produções agrícolas, né? Ou seja, galera, se a gente falar de produção ligado às questões da agricultura, né, e da pecuária, a gente tem que voltar ao quê? A gente tem que voltar no processo histórico, né? A gente tem que voltar na história dos seres humanos, né? Nós não podemos falar de agricultura de uma coisa recente. Ah, a agricultura é uma produção recente na vida dos seres humanos. Não. A agricultura é um processo que é um processo muito antigo. Junto com a pecuária, ela foi o quê? Ela foi responsável aí, principalmente pelo quê? Pela uma transição, né? Pela uma transição aí de um homem nômade para um homem sedentário. Ou seja, nós podemos notar que quando o homem ele era o quê? Ele era nômade, né? Ficava de um lugar para o outro em busca de moradias, em busca de recursos naturais. Ele não se prendia à agricultura, ele não se ligava à agricultura nem à pecuária. Quando ele descobre dois fatores importantes, né? Quando ele come um tipo de alimento, um tipo de fruta, e joga aquela fruta lá e aquela semente automaticamente começa o quê? Começa a nascer. Ele inventa o quê? Ele inventa nada mais, nada menos do que a agricultura, né? E depois, ele notando que em vez de ele ficar caçando diariamente, ele pega aqueles animais e faz uma junção daqueles animais, nós teremos o quê? Nós teremos aí a formação da pecuária. Então, a agricultura e a pecuária, ela vai ter uma suma, vai ter uma suma importância para a transição de uma sociedade, né? Uma sociedade o quê? Uma sociedade totalmente aí nômade, né? Que ficava de um lugar para o outro em busca de recursos naturais, em busca de melhorias de vida, mas com o advento da agricultura e da pecuária, agricultura, cultivo de algum vegetal ou vegetais, né? Pecuária, criação de tipos de animais, nós teremos o quê? Nós teremos uma transição aí bastante bacana, que é a transição do homem nômade para o homem sedentário. Então, nós notamos aí, pessoal, estamos falando exclusivamente da agricultura, né? E a agricultura lá nos períodos antigos, né? Onde o homem ele começa a ter uma evolução, uma transição, ele começa a notar o quê? Ele começa a notar que a natureza não só oferece fatores negativos, né? Aquele homem antigo, aquele homem arcaico, ele viu o quê? Ele via a natureza como o mal, né? Que oferecia as chuvas, o frio, as altas temperaturas. Mas quando ele consegue ver que ele, entre aspas, ele vai dominar o que? Ele vai dominar a produção. A agricultura ela se torna bastante o quê? Ela se torna bastante importante para nós seres humanos, né? A agricultura ela vai passar por alguns processos. Eu não posso, por exemplo, falar da agricultura sem evolução. Eu não posso falar da agricultura lá do período neolítico, né, paleolítico, esses
períodos aí, né, que a história nos conta, né? Isso aí, se tiver alguma dúvida, eu peço para vocês procurarem o professor de história de vocês, né? Mas eu não posso, por exemplo, voltar naquele período e comparar, caramba, a agricultura daquele período era idêntica à nossa agricultura atual. Estaria certo falando isso? Estaria certo dando esse comentário? Claro que não. A agricultura, se nós fizermos uma análise, e uma análise bastante importante, o que eu posso afirmar para vocês? A agricultura, ela é uma descoberta humana, né? O homem, ele vê uma análise ali e ele automaticamente vê que aquela semente começa a nascer. Então, eu posso falar para vocês que a agricultura é uma invenção humana, né? A agricultura pega um recurso natural, né, que não é uma invenção humana, recursos naturais não são invenções humanas, mas a agricultura vai ter esse papel importantíssimo aí, né? O homem, quando ele descobre a agricultura, né, quando ele vê esse fator, ele gera uma agricultura de uma forma, né? A agricultura do passado era uma agricultura arcaica, né? Uma agricultura aí que usava o quê? Que usava aí materiais arcaicos. Imagine uma agricultura lá do período neolítico, do paleolítico. Como é que deveria ser? Sem o uso aí dos maquinários dos dias atuais. Então, se a gente falar de agricultura, automaticamente a gente fala de quê? A gente fala de processos evolutivos. Ou seja, nós teremos aí processos evolutivos no cultivo de quê? No cultivo de algo aí, na questão o quê? Na questão agrícola aí. Então nós podemos notar o quê? Nós podemos notar que a agricultura, como qualquer invenção humana ou descoberta humana, ela vai ter o quê? Ela vai ter uma evolução. Por exemplo, hoje nós temos aí várias subdivisões da agricultura, né? Eu posso inserir para vocês uma agricultura moderna, né? O que é uma agricultura moderna? O campo mecanizado, ou seja, o campo mecanizado, uma alta produção, né? As máquinas vão sempre trabalhar e gerar mais produção do que as nossas mãos aí, né? Então hoje, nos países desenvolvidos, nos países emergentes, né? O caso do Brasil aqui, que é um país em desenvolvimento, o nosso campo é mecanizado, nós teremos aí uma alta produção. Eu posso falar para vocês da agricultura de subsistência, né? A agricultura familiar. Como é que é essa agricultura? É feita de uma forma arcaica, de uma forma antiga, né? Que vai ter o quê? Que vai ter uma situação aí de somente abastecer aquela família, né? E o que sobrar, o cidadão vende lá. Então é uma agricultura não ligada ao quê? Não ligada à exportação, né? Não ligada aí aos grandes comércios. Então nós podemos notar o quê, pessoal? A agricultura ela vai ter várias fases. Nós teremos aí a agricultura de plantation, que foi muito usada nas colônias, ou seja, tudo isso a gente vai ver no decorrer das nossas explicações, né? Então, a questão da agricultura é uma questão que é uma questão evolutiva, segue os moldes sociais do nosso planeta, né? Como eu falei para vocês, a agricultura moderna, ela vai gerar uma alta produção, ela vai estar inserida em países desenvolvidos, em países ricos, e uma agricultura de subsistência, uma agricultura com menor produção, usando bastante mão de obra humana, né, sem a máquina, ela vai ser caracterizada principalmente aonde, pessoal? Principalmente em países subdesenvolvidos, em países paupérrimos, como é o caso aí de países do centro do continente africano, parte da Ásia, até mesmo aqui próximo da gente, na América Central. Então, galerinha, a agricultura, como qualquer situação produzida ou descoberta pelo homem, ela sofre processo evolutivo. As sociedades sofreram processo evolutivo. E a agricultura, automaticamente, ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer um processo evolutivo aí. Um processo de modernização. Galerinha, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira parte sobre as questões agrícolas do nosso planeta aí. E em breve nós estaremos juntos novamente aí. Beijão e um abraço do tio Cris, galerinha. Tamo junto!